Talvez você tenha saído da faculdade e nunca tenha ouvido falar sobre as funções executivas. Eu só conheci as funções executivas mais de 10 anos depois de formada. E quando eu conheci, eu me encantei. É um conhecimento que é essencial para quem trabalha com mudança de comportamento, mudança de hábitos, perda de peso. Os pacientes e os profissionais precisam conhecer os domínios das funções executivas para auxiliar na perda de peso e a sustentar a manutenção da perda de peso. Hoje, nós vamos explorar como as funções executivas são fundamentais para a autorregulação e o sucesso em qualquer objetivo das nossas vidas, inclusive na perda de peso. Iremos discutir sobre os principais domínios das funções executivas e como eles ajudam a resistir tentações, fazer escolhas alimentares mais saudáveis e adaptar-se a situações inesperadas ou desafiantes. Também abordaremos como intervenções focadas nas funções executivas podem promover hábitos saudáveis e auxiliar a desconstruir hábitos não saudáveis, sustentando a perda de peso. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista e professora de nutrição e estou aqui para compartilhar com você uma nutrição um pouco diferente da usual. As funções executivas, elas abrangem uma série de processos cognitivos de ordem superior que permitem uma ação direcionada a objetivos que a gente almeja em meio às infinitas possibilidades que o mundo real nos oferece. As funções executivas nos ajudam a planejar, a decidir, a controlar os nossos comportamentos e impulsos, resistindo às tentações. Quando fazemos uma dieta, por exemplo, essas habilidades, esses domínios são essenciais para escolher alimentos mais saudáveis, evitar deslizes, gerenciar compras, preparar refeições, superar velhos hábitos não saudáveis. De forma simplificada, essas funções executivas são cruciais para manter-se na linha, alcançar os objetivos da dieta, permitindo resistir a alimentos tentadores e alcançando a tal da saúde plena. As funções executivas são essenciais para a nossa autorregulação. Elas nos dão a capacidade de criar e manter um alinhamento com os objetivos que estão lá distantes ou até abstratos, especialmente quando motivações e desejos no aqui e agora eles interferem com o nosso objetivo final. A autorregulação não é um processo singular, mas sim um conjunto múltiplo de processos interrelacionados que permitem que o indivíduo controle os seus pensamentos, comportamentos e o futuro de uma maneira concreta, gerenciando as metas, as estratégias, os planos, as intenções e os impulsos. A capacidade de autorregulação bem-sucedida está fortemente relacionada com as funções executivas, ou seja, as funções executivas são essenciais para alcançar os nossos objetivos para todos os setores da vida, como por exemplo, a perda de peso. As funções executivas, elas apresentam diferentes domínios, mas os principais domínios eu vou apresentar para você aqui hoje. O primeiro domínio é a memória de trabalho. A partir da memória de trabalho, a gente tem a capacidade de lembrar do nosso objetivo, de persistir, de focar a atenção para o que leva aquele objetivo, fazer ações congruentes com aquele objetivo, ou seja, a capacidade de monitorar a relevância dos estímulos recebidos, atualizar com essas informações que estão de acordo com o objetivo final. A alta capacidade de memória de trabalho permite que os indivíduos representem com uma eficiência um determinado objetivo de longo prazo, ou seja, direciona a atenção das ações para aquele objetivo, mantendo as informações que são pertinentes, relevantes, direcionando para aquele objetivo, tirando da atenção estímulos tentadores ou que desfoquem daquele objetivo final, ou que também não estejam alinhadas com aquele objetivo final. A memória de trabalho, então, ela tem sido relacionada com um estímulo de início, de incentivar um comportamento. Por exemplo, eu quero comer frutas. Eu preciso da memória de trabalho para dar esse passo inicial, porque está alinhada com o meu objetivo final de qualidade de vida. Alguns exemplos práticos de como a gente pode exercitar a memória de trabalho. A gente pode utilizar uma coisa que a gente chama de lista de vantagens, aonde a gente elenca vantagens de se envolver naquele hábito, ou então as vantagens de quando eu conquistar aquele objetivo. Essas vantagens, elas precisam ser realmente muito vantajosas e o nosso olho brilhar, porque é mais fácil a gente ficar aderido
às ações, aos comportamentos que vão me levar àquelas vantagens. Essa lista de vantagens, ela pode ser feita com papel e caneta ou num bloco de notas no celular, aonde se pontua algumas vantagens. E como eu falei, essas vantagens têm que dar o sangue no olho do processo. E sempre a gente vai trazer momentos para relembrar dessas vantagens. Toda vez que a gente ler essa lista de vantagens, a gente atualiza a nossa memória de trabalho, ou seja, a gente se lembra que a gente está num processo para alcançar aquele objetivo final e a gente vai ter aquelas vantagens. Outro aspecto prático para a gente melhorar a nossa memória de trabalho é ter um ambiente congruente com o objetivo. Eu já falei aqui sobre a arquitetura do hábito. A arquitetura do hábito, ela também facilita para que a gente exercite, para que a gente melhore a nossa memória de trabalho. Como, por exemplo, comer mais frutas. Então eu preciso ter aquele estímulo visual que vai me lembrar, atualizar o meu objetivo de, por exemplo, emagrecer ou diminuir colesterol ou melhorar a minha alimentação como um todo, e aquele estímulo visual vai me condicionar a consumir mais frutas. E por último, uma outra estratégia também para melhorar a memória de trabalho é buscar conhecimento a respeito. Quando eu leio rótulos, quando eu tenho noções sobre nutrientes, sobre questões de densidade calórica, esses conhecimentos eles podem me auxiliar no processo de escolha. Então, por exemplo, eu posso escolher um pastel assado ao invés de um frito porque, tem menos calorias, por exemplo, que não vai onerar no meu consumo calórico diário. Um outro domínio das funções executivas é o controle inibitório. Ele nos dá a capacidade de frear impulsos. Ele nos dá autocontrole em frente a tentações. E é um dos principais domínios que a gente utiliza, que a gente exercita, que a gente tenta melhorar quando a gente pensa num processo de perda de peso. Normalmente a gente precisa ter habilidade de controlar os impulsos e não depender da força de vontade. A capacidade de inibir o impulso de comer, por exemplo, alimentos saborosos, com alto teor calórico, é fundamental para o sucesso de qualquer dieta e envolve um processo de autorregulação, aonde eu consigo frear meu impulso, eu consigo ajustar o meu comportamento alimentar em relação àquele alimento hiperpalatável. Um menor controle inibitório, ele está associado a hábitos alimentares pouco saudáveis, como por exemplo, comer em excesso. Se eu não consigo frear o impulso, eu vou comer e nada vai me inibir. E isso é algo bem comum quando a gente vê episódios de compulsão alimentar, por exemplo. Então, normalmente quando a gente tem estados emocionais negativos, raiva, tristeza, depressão, muitas vezes a gente tem um controle inibitório prejudicado. Alguns exemplos práticos para a gente desenvolver o nosso controle inibitório, eles são muito utilizados em estratégias para perda de peso. A gente não pode depender somente da força de vontade. Eu falo muito de que a gente não pode unir a fome com a vontade de comer. Ou seja, não tem controle inibitório que aguente a gente ficar horas sem comer e de repente eu não consigo inibir, por exemplo, o impulso de pedir um delivery e comer, por exemplo, um hambúrguer ou uma pizza inteira. Então, a gente pode auxiliar o nosso controle inibitório tendo estratégias que vão, por exemplo, não me deixar com tanta fome. Ou seja, meu controle inibitório ele vai estar mais funcional, mais hábil para aquele estímulo. Sendo assim, muitas vezes à noite as pessoas falam: eu tive um dia estressante, foi muito cansativo, eu tô desde o almoço sem comer, eu mereço. Então envolve emoção, envolve características do consumo alimentar que vão depender somente do controle inibitório, ou seja, não vai dar. Então a gente pode sim, por exemplo, comer de forma mais frequente para auxiliar o nosso controle inibitório, para, por exemplo, não comer uma pizza inteira ou não comer uma barra de chocolate inteira. Então, depender somente da força de vontade é algo que não vai auxiliar num processo de perda de peso. Outra forma da gente melhorar o nosso controle inibitório é não ter tentações a todo tempo. Quando a gente tem tentações em casa, no trabalho, a gente fica toda hora dependendo do nosso freio, do nosso controle inibitório. Então, de fato, é importante não ter tantos objetos ou alimentos que vão nos causar uma tentação e a gente não vai conseguir controlar muitas vezes. Isso significa organizar o ambiente para que a gente
melhore o nosso freio em relação a esses impulsos que muitas vezes a gente acaba sucumbindo. Outra forma da gente melhorar o nosso controle inibitório e não depender totalmente da força dele é ter embalagens que evitem o exagero. É óbvio que a gente, quando abre uma barra de chocolate grande, a probabilidade da gente comer ela por ser hiperpalatável, muito saborosa, é muito grande. Então a gente não consegue inibir comer um quadradinho, muitas vezes, ou dois, ou uma fileira. A gente vai comer todas as fileiras da barra. Então, ter embalagens mais individuais, ou embalagens que permitam armazenar e não simplesmente eu vou ter que comer todo esse pacote de bolacha. Então, organizar também a compra desses alimentos em embalagens mais individuais vai auxiliar a desenvolver mais esse controle inibitório, a não depender totalmente dessa força de vontade que muitas vezes a gente não tem todo esse autocontrole. E como eu falei antes sobre a frequência das refeições, para não ter uma fome demasiada, a estratégia de comer de 3 em 3 horas, que muitas vezes as pessoas já estão avaliando isso como uma estratégia antiga, ela vale muito nesse aspecto de aumentar o nosso controle inibitório, de aumentar o nosso autocontrole. Comer de 3 em 3 horas ou de forma mais frequente facilita com que a gente tenha essa capacidade de frear os impulsos. Afinal, a gente não está unindo a fome com a vontade de comer. Então, ficar muito tempo sem comer, fazer jejum intermitente não é para todo mundo. Por isso que precisa ser avaliado qual que é o motivo, qual que é o comportamento que é precedido quando a gente tem momentos de comer de forma demasiada. E por último, o último domínio das funções executivas que a gente vai ver hoje é a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é a capacidade de mudar a nossa atenção, o nosso foco atencional, bem como as regras que a gente nos coloca em relação a determinada situação. A flexibilidade cognitiva é um mecanismo chave na redução de hábitos que não são desejados. Não é possível trabalhar com mudança de comportamento de uma maneira que seja rígida, não valorizando os erros do percurso. A gente não pode buscar um modelo perfeito, a gente precisa exercitar a nossa flexibilidade cognitiva, encontrar um caminho que dá certo pra gente e não o ideal, o perfeito, que é inexequível. A flexibilidade cognitiva é um dos principais domínios quando a gente pensa em desconstruir hábitos que não são saudáveis ou são hábitos sedentários, porque ela ajuda a encontrar o melhor caminho, o caminho que de fato é possível fazer para cada um. Ela ajuda a aprender com os erros do caminho, com as recaídas, com os deslizes, que são normais em qualquer processo de aprendizado e de mudança. Esse processo não é linear, ele apresenta sim desafios, erros, recaídas, e a gente precisa considerar isso num processo de mudança. E agora eu vou trazer aqui para você alguns exemplos práticos de como desenvolver a flexibilidade cognitiva. Uma forma é a gente trabalhar com a redução de danos. Muitas vezes o paciente ele busca, ou a gente enquanto nutricionista fica ali batendo na tecla de uma dieta ideal, de um consumo alimentar ideal, perfeito, mas na verdade, ele nunca sai do papel. Então a gente precisa encontrar uma via alternativa. E às vezes a redução de danos é um caminho. Ao invés de, por exemplo, comer tanto quanto eu gostaria, o quanto que eu consigo comer, que eu já estou não comendo a quantidade que normalmente eu comia, mas eu ainda estou tentando de alguma maneira seguir o que foi proposto no plano alimentar. Então, muitas vezes em festas ou coisas até não previstas no plano, a gente pode utilizar essa estratégia de reduzir danos. Ok, não estava previsto que eu teria um jantar com amigos nesse final de semana, mas já que eu tenho, como que eu preciso adaptar para que não seja tão danoso, ou seja, que eu não simplesmente trabalhe com um pensamento de tudo ou nada, ou estou de dieta ou não estou de dieta. Muitas vezes os finais de semana, eles são tidos como algo difícil de manter um controle alimentar, de manter o autocontrole. O nosso controle inibitório nos finais de semana normalmente está sem fôlego. E nos finais de semana é importante que a gente encontre um modelo de alimentação que seja compatível com os compromissos, com os horários, com as atividades do final de semana. É importante que seja evitado um mecanismo de tudo ou nada. Ou seja, durante a semana tudo e no final de semana nada. Então, encontrar um plano alimentar
do meio do caminho, ou seja, nesse plano alimentar eu vou considerar as características do final de semana e ele vai ser mais execuível, ele não vai ser perfeito e ele vai ser diferente do dia de semana. Então, trabalhar com a flexibilidade cognitiva é buscar rotas alternativas para auxiliar a alcançar o objetivo final. E uma das questões mais importantes em todo o processo de aprendizagem, afinal, perder peso, a gente precisa aprender ou ensinar o nosso paciente a perder peso. E a maioria das vezes a gente tem muitos erros, recaídas, deslizes durante esse processo. Quando a gente tem uma oportunidade de avaliar o que foi considerado como erro, recaída, fracasso, deslize, a gente consegue ressignificar e buscar rotas que sejam mais execuíveis, que sejam rotas mais eficazes, mais corretas para aquele indivíduo que está na nossa frente. Então, aprender com os erros, flexibilizar, evitar o perfeito e o restritivo fazem com que a gente desenvolva a nossa flexibilidade cognitiva. Quais são os perigos da gente não trabalhar os domínios das funções executivas com os nossos pacientes? Pacientes com sobrepeso e obesidade, eles não têm as funções executivas funcionais. Ou seja, como se esses domínios não funcionassem direito. Não adianta a gente depender do controle inibitório, de frear o impulso, porque muitas vezes um paciente com obesidade ele nem consegue fazer isso. Então a gente precisa desenvolver esses domínios com os nossos pacientes. O profissional ele precisa abordar essas questões, entender o funcionamento e treinar muitas vezes como abordar e exercitar esses domínios para que o paciente de fato consiga executar o plano alimentar, aderir ao processo de mudança. Um outro perigo bastante importante, que é o maior desafio de quando a gente trabalha com sobrepeso e obesidade, é o reganho de peso. Se a gente não desenvolve junto com o paciente os domínios das funções executivas, o paciente, ele, ao final do tratamento, ele facilmente recai em comportamentos anteriores, ele não desenvolve habilidades de manter e sustentar aquele resultado alcançado. Então, como o processo de emagrecimento, de perda de peso, ele envolve um aprendizado, uma reestruturação cognitiva, é essencial que a gente ajude o paciente a desenvolver os domínios das funções executivas para justamente manter aquele peso perdido e evitar o reganho. Sendo assim, intervenções que incluem componentes que treinam os domínios das funções executivas podem ser particularmente úteis, porque a melhora nesses domínios vai ajudar a sustentar, por exemplo, a perda de peso, reduzir esses hábitos alimentares que são pouco saudáveis, reduzir o comportamento sedentário e vai de fato ter um efeito duradouro na manutenção da perda de peso. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal.